Quero saudar a todos com a paz do Senhor, na certeza da bondade de Deus, como pudemos estar cantando, na certeza do que Ele fez por nós ali na cruz, culto de ceia, e por isso devemos estar mais uma vez lembrando do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que Ele se deu por nós. Nós vamos ler em Romanos, na Nova Almeida atualizada, Romanos capítulo 6, versos de 1 a 14. Tenho a certeza que é uma alegria para todos nós estarmos aqui nesta manhã para celebrarmos, para estarmos unidos, para refletirmos sobre o sacrifício de Jesus ali na cruz. Vamos ler aí. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, e certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Volta aí no 7. É 8. É 8? É isso. Os irmãos podem ler? Isso, agora o 9. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não obedeçam os membros do corpo do pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas sim da graça. Podem ler esse verso todos? Amém, irmãos? Amados irmãos, podemos pensar nesta manhã sobre a cruz, a ressurreição e a família. A cruz e a ressurreição são o coração da nossa fé cristã, e é mais do que encontrarmos força, perdão e esperança, e é nela, que encontramos força, perdão e esperança para uma nova vida. E o texto fala sobre essa nova vida,
sobre essa mudança, sobre essa transformação que Cristo faz em nossa vida para não continuarmos pecando. Esse texto apresenta uma resposta a uma situação que havia ali em Romanos, com referência à graça, porque Paulo disse que onde há mais pecado, há ainda mais graça. Então surgiu uma corrente, e hoje também, talvez algumas pessoas pensem dessa maneira, que você pode continuar pecando, e dependendo do pecado, você pode pecar algo assim, não é? Terrível, porque a graça vai ser melhor ainda. Na Rússia tinha o Rasputin, vocês já ouviram falar, né? Alguns mais velhos lembram do Rasputin, que fazia luta livre, mas não é esse, né? Não é o Rasputin da luta livre, mas era alguém que se dizia monge, mas na verdade ele era um curandeiro, e ele pregava isso, falava sobre isso, né? Então ele falava para as mulheres, né, deitarem-se com ele, né, que elas iam se purificar mais ainda, e ele mais ainda, né? E outros ensinos que ele dava. Então, só como detalhes. Mas tem pessoas que talvez possam pensar dessa maneira, né? Eu já estou debaixo da graça, está tudo bem, né? Está tranquilo, a graça de Deus já me livrou. Mas não é assim. Então Paulo escreve estas coisas, e ele diz: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? E o que ele diz? De modo nenhum, de maneira alguma. Então temos que ter esta certeza do ensino de Paulo sobre a justificação pela fé e não continuarmos a pecar. Temos a natureza humana, essa natureza pecaminosa, e muitas vezes podemos estar, mesmo salvos, mesmo em Jesus Cristo, nós podemos pecar, nós podemos errar, nós podemos desobedecer a Deus. Mas a Bíblia diz para nós confessarmos os nossos pecados. Nós somos levados a Deus, e Deus nos leva a confessar, né, as nossas culpas. Então, Paulo fala sobre isso, que não somos mais escravos do pecado. Mas muitas vezes, por que será que em alguns casos, alguns crentes, ou mesmo nós, algumas vezes, podemos cair nestas ciladas, porque às vezes podemos até perguntar, né, ou alguém fala para nós que a nossa família, né, não é diferente de outra família que não tem Jesus no seu coração. Porque ali na nossa família, irmãos, que nós damos a cara para bater, é ali que nós podemos ficar irados, é ali que nós podemos estar tendo contendas, tendo brigas, é ali que nós mostramos quem realmente, né, nós somos, apesar de sermos salvos. Mas depois, antes de dormir, não é? Você já faz as pazes, se for o caso você já ora, se for o caso você já se arrepende, né? E vai ter uma noite tranquila, não vai precisar dormir no outro quarto, né? Não vai precisar, o filho não vai sair e vai voltar 3 horas da manhã, porque brigou em casa, né? Não somos perfeitos, a graça nos ajuda, né? Em pensarmos isso, em assimilarmos isso, em buscar a cada dia a perfeição, em buscar a cada dia, vou usar a palavra aqui, o verbo errar, cada dia errar menos, mas nós temos que lembrar da graça de Deus, temos que lembrar do amor de Deus, e procurar praticar, não é? Aquilo que é bom, aquilo que traz harmonia, aquilo que traz segurança e paz na nossa casa. Então, o verdadeiro evangelho, ele inclui não somente o perdão baseado na cruz, mas também o poder para viver a vida de Cristo,
baseado na sua ressurreição. Então estamos agora numa nova vida. A ressurreição significa isso, esta nova vida. O batismo significa isso, não é? Você entra na água mortos para o pecado e você ressuscitou como uma nova vida. Verso 5 diz: porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Cristo morreu na cruz, tomando os nossos pecados uma realidade diária na nossa convivência, tornando o perdão dos pecados na nossa convivência. E Cristo ressuscitou dos mortos para viver a sua vida em nós e através de nós. Cristo vive em nós. Cristo vive em mim, disse o apóstolo Paulo. Então, a cruz de Cristo é o símbolo do amor incondicional de Jesus por nós, de Deus por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos 5,19 lemos: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecados, assim também por meio da obediência de um só, que é Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. O sacrifício de Jesus na cruz foi o maior amor, o ato de amor já conhecido na humanidade. Eu creio que você precisa acreditar nisso. O maior ato de amor foi o sacrifício de Jesus na cruz. Ele se entregou por nós, suportando a dor, o desprezo, a morte, para nos oferecer perdão e reconciliação com o Pai. Recebemos o mal, o pecado de Adão, e ele é vencido, o pecado de Adão é vencido muito mais pela obediência do Senhor Jesus. Nenhuma família é perfeita. Talvez tenha alguma aqui que seja, não sei. Se tiver, glória a Deus, né? Glória a Deus. O que deve existir então? Deve existir famílias perdoadoras e perdoadas. Então são famílias que perdoam e são perdoadas. Que fazem alguma coisa aí estranha, não é? À natureza de Cristo, ao amor de Cristo, não é? Mas nós nos perdoamos. Nós somos perdoados. Parece óbvio isso, porque toda família é composta de pessoas imperfeitas, e aqueles que têm Jesus são pessoas perfeitas em Cristo, lavadas pelo sangue de Jesus, transformadas. Cristo, o sangue de Cristo nos transforma, Jesus transforma. Mudamos a nossa mente, mudamos o nosso pensamento, mudamos e temos que mudar o nosso comportamento a cada dia, mas não temos a perfeição completa. Mas muito de nós então não vive, e às vezes não conseguimos viver essa realidade. Muitas vezes enfrentamos desafios, conflitos, desentendimentos, mas na cruz Jesus nos ensina algo poderoso: a importância do perdão. Jesus não foi para a cruz por causa dos justos, mas sim pelos pecadores. Jesus veio salvar os perdidos, por isso estamos livres da culpa dos pecados. Assim como Ele nos perdoa, devemos também aprender a perdoar. Eu creio que todos já aprenderam, né? Eu não posso falar para vocês, né, que vocês devem aprender. Vocês já sabem perdoar. Isso já é uma prática em vocês, mas não fique toda hora fazendo coisa errada para ficar pedindo perdão, vai e volta, né? Você erra, depois você não erra mais. Pelo menos essa é a ideia, né?
Mas tem alguns hábitos, alguns frutos da carne, alguma coisa que demora para ir embora, né? E aí nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo e pedir o controle do Espírito Santo e nos enchermos do Espírito Santo do Senhor. Mas nós estamos olhando para a cruz, né? E nos aperfeiçoando para a cruz, porque Jesus é o consumador da nossa fé. Então, quando olhamos para a cruz, vemos o exemplo de Cristo. Assim como Cristo amou a igreja, como diz o apóstolo Paulo em uma das cartas, nós devemos amar também o nosso cônjuge. Assim como Cristo amou aqueles que são deles, que é a igreja, nós devemos amar os outros, os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos familiares, com um amor que se doa. Vocês já sabem tudo isso, né? É melhor, mas é bom lembrar, né? O que Jesus fez através da cruz e através da ressurreição. Então, que nós possamos continuar buscando o bem dos outros, como Cristo fez lá na cruz, o bem da humanidade. Então, nós temos que ser bênção. Você sabe disso e é lembrado disso. Então, temos a cruz, mas temos também a ressurreição. A ressurreição, o que é? É uma nova vida. A ressurreição representa um novo começo. Então, um novo começo na família. A história não termina na cruz. O que torna mais poderosa a cruz é que Cristo ressuscitou. Cristo foi glorificado. No terceiro dia ele ressuscitou, vencendo a morte e oferecendo para você, oferecendo para mim uma nova vida. Existe uma nova vida. A morte não tem mais poder sobre nós. O pecado não tem poder sobre nós. Ninguém vai nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus. Fomos, Romanos 6,4, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Pode colocar aí? Pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Você pode ler a última parte aí, depois da vírgula do Pai aí? Leia aí. Então, é nesse sentido, renovação, transformação, novas ideias, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de comportamento. E mais uma vez podemos lembrar lá da igreja em Jerusalém, né? Acho que foi em Antioquia, né? Que foram chamados de pequenos cristos. Então as pessoas precisam ver Cristo em nós. Que pessoas? Todas as pessoas, mas principalmente na nossa casa. Aí, não sei se complicou ou não, né? Mas é na nossa casa, né? Nós vamos ver Cristo em nós, ou atitudes de Cristo na nossa, né? Atitudes de Cristo, podendo ouvir, podendo repreender, podendo ouvir naquilo que estamos errados, né? Porque há perdão para isso. Não precisamos ficar carregando, né, as culpas. Um exemplo meio exagerado, né? O marido morreu, né? O pai morreu, e a mãe assim falou para a filha: ele morreu porque você era desobediente, você não obedecia seu pai, agora você está chorando aí, por que você está chorando? Então, de agora em diante você vai me obedecer, né? Então ela estava com medo de que a filha não obedecesse ela, né? Mas são coisas que a gente fala, a gente fala de vez em quando umas asneiras, né? Umas coisas que
que não devia falar, né? Mas às vezes acaba falando. Então nós temos que lembrar da vida, do que Jesus fez por nós, e lançarmos essa culpa, né? Ou nós vamos ficar diante da culpa, mas nós vamos reconhecer isso. Porque quando nós aceitamos Jesus e convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida, o que nós fizemos? Nós reconhecemos que éramos pecadores e nos arrependemos. E é essa a nossa atitude que nós devemos ter. Não precisava ser assim, mas acontece. Muitas vezes acontece. Esses conflitos, palavras que não são benditas, né? Mas temos que perdoar, temos que parar de tomar certas atitudes muitas vezes e ir nos aperfeiçoando a cada dia, né? Nossos relacionamentos precisam continuar mais fortes a cada dia. Os nossos laços com as nossas pessoas da nossa família, os nossos laços com as pessoas que conhecemos, dos nossos relacionamentos, não é? Com os irmãos da igreja, com os membros da igreja. Somos alertados a isso, ao amor fraternal. Tudo isso em função do amor sacrificial de Jesus. Então, amados irmãos, quando vivemos pela graça, eu vou falar aqui algumas coisas, não é? Não somos perfeitos, mas deveríamos buscar essas atitudes em nossa vida, porque quando vivemos pela graça, a culpa deixa de ser um chicote na nossa vida, não é? Para motivar a transformação e o desempenho nosso e o desempenho na vida dos outros. Quando vivemos pela graça, deixamos de esperar nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais suprirem as nossas necessidades e todas as nossas necessidades, né? As nossas necessidades. Então, nós temos que pensar sobre isso. Quando vivemos pela graça, nós vamos ficar menos decepcionados com as pessoas que nos traem, com as pessoas que nos desapontam, Nós temos que pensar sobre isso. Quando vivemos pela graça, seremos mais pacientes, glória a Deus, né? Que a ira, né, não seja sobre nós, que a nossa ira não atinja os nossos filhos, né? Nós temos que ficar livres da ira, porque a ira pode trazer outras consequências, né, piores. Então, quando vivemos pela graça, vamos lembrar disso, né? Vamos ser pacientes com os defeitos, com as dificuldades dos outros, com os erros dos nossos familiares, sabendo que todos cometem erros, todos pecaram e estão longe da graça de Deus. Quando vivemos pela graça, vamos ter mais facilidade em perdoar, como Cristo nos perdoou em Cristo. Quando vivemos pela graça, vamos trabalhar com mais esperança, confiança e perseverança. Por quê? Porque Deus há de completar a obra dele em nós. Então, deixa Deus completar a obra que ele tem para as nossas vidas. Então, amados irmãos, a cruz e a ressurreição devem fazer parte do nosso dia a dia, e isso vai refletir diretamente na nossa família. Primeiro na nossa família, e depois nos nossos relacionamentos com as pessoas. Como cristãos, nós estamos dispostos a carregar a cruz e seguir Cristo. Então, nós devemos ser, então, portadores da esperança, portadores do amor, portadores dessa nova vida em Cristo Jesus, nos nossos lares. Nós devemos cultivar esta atitude, então, de serviço, de amor, de perdão, porque nós estamos refletindo e devemos refletir a imagem de Cristo. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e em Cristo nós fomos resgatados,
a imagem e semelhança de Deus. Semelhança de Deus. Então nós temos que refletir nesse sentido, que é onde o Espírito Santo vai trabalhar, é onde o Espírito Santo vai operar tremendamente, transformando e continuando a transformar a nossa família. A família é um reflexo do reino de Deus, e deve ser, não é? O reflexo do reino de Deus. Deus criou homem e mulher e disse, né, para se multiplicarem, para encher a terra. Reflexo, não é, do reino de Deus. Eles erraram, né? Desobedeceram a Deus. Deus os expulsou, não é, lá do Éden, mas chamou eles para conversar, né? E quando chamou para conversar, o que tinha acontecido, né? Quando você erra e alguém erra na sua família, pode ter certeza, irmãos, eu fico com medo, né? De ser descoberto, né? A gente fica com medo. Talvez meus filhos ficam com medo. Alguns falam assim, quando é criança, né? Ele chegou da escola e não falou nada comigo, né? Ele aprontou alguma lá na escola, né? Então, nós ficamos com esse medo. Mas Deus chama para conversar. Deus chama, Deus está convidando todos os dias. E já nos convidou. Não é? Não tenha mais medo. Não tenha mais medo, né? E supriu o homem, não é? Só tem as consequências. É claro que alguma consequência sempre vai acontecer. Mas a influência do pecado ainda está, né, presente e expresso no nosso corpo mortal, o corpo que ainda está sujeito à morte. A diferença, diz Paulo, é que o pecado não tem domínio. Esse erro, esse pecado, essa desobediência a Deus, aquilo que nós sabemos que desagrada a Deus, aquilo que você tem aprendido através da Bíblia, através da escola dominical, através das pregações, não é? Você já está dominado pelo Espírito Santo do Senhor, você já foi selado pelo Espírito do Senhor, você e eu já estamos unidos em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. A Bíblia Mensagem diz assim: vocês estão mortos para o pecado, em Romanos 6, de 11 a 14, eu não sei se tem a Bíblia Mensagem aí. Vocês estão mortos para o pecado e vivos para Deus. Foi isso que Jesus fez. O que significa isso? Que vocês devem conduzir a sua vida de um modo que não deem oportunidade ao pecado, não deem a ele, ao pecado, nenhuma chance. Evitem até as mínimas coisas que estejam ligados com o antigo modo de viver. Será que eu estou tendo alguma atitude ainda do meu antigo modo de viver? Algumas coisas ainda não estão nessa novidade de vida? Alguma coisa ainda que eu estou praticando que pertence ao velho homem, à velha natureza? Paulo está dizendo aqui, né? Então, evitem até as mínimas coisas. Ele está dizendo aqui, algumas coisinhas que você acha que não é pecado. Isso aí, né? Isso aqui que eu fiz, acho que não é tão grave assim, né? Não é tão grave. Será que não é? Será que não é? Temos que estar pensando sobre isso. Abracem de todo o coração e em tempo integral o modo de Deus agir. Lembre-se de que vocês foram ressuscitados. Lembre-se que vocês estão em uma nova vida. O pecado não pode mais ditar as regras na sua vida. Afinal, vocês não estão mais vivendo sobre a velha tirania. Estão vivendo na
liberdade de Deus. Efésios 5, 25 a 28, Efésios 5, 25 a 28, não vamos ler. Paulo nos ensina, que eu já disse aqui, sobre como os maridos devem amar as esposas como Cristo amou a igreja. Da mesma forma, as esposas devem se submeter aos seus maridos, refletindo a harmonia que deve existir dentro do lar. Harmonia. Aqueles que entendem de música, sabem de harmonia, né? Sabe, não é? Desse negócio aí. Eu sei que vocês não pulam o carnaval, mas a harmonia tem nota, né? A harmonia tem nota lá na escola de samba, né? Tem nota, né? Então não sei se Deus está dando nota para a nossa harmonia, né? Na nossa vida no lar, né? Nessa vida. Então nós temos que viver sim nessa harmonia, refletindo essa harmonia. Então é um amor que não é egoísta, não é? É um amor sacrificial e é nesse sentido. E quando vivemos isso em ação, ou quando nós olhamos, né, para marido, esposa, pais e filhos que se amam como Cristo amou a igreja, nós estamos vendo, e com certeza Deus está vendo, o reino de Deus, né? Um pedaço do reino de Deus na nossa vida, no nosso lar. O reino de Deus entre nós, o reino de Deus está entre nós. Então o que você vai fazer? Né? Ele já está aqui estabelecido entre nós. Então temos que viver já, né? Desde já, nas nossas casas, estabelecido no coração das nossas casas. Então essa família, não é, que reflete a cruz, é uma família cheia de paz, de amor, de reconciliação. Esta família que reflete a ressurreição, não é, de Cristo, essa novidade de vida, não é, refletida em nós, não é, vai ser um poderoso instrumento de testemunho do que Deus fez por nós, do que Cristo fez por nós. A nossa família é exemplo. A nossa família, não é, como estava lá no curso Casados para Sempre, não sei se ainda tem, não é, a capa do curso Casados para Sempre, o que é? É um farol iluminando, não é? Então aprendemos ali no Casados para Sempre que a nossa família é o farol ali para outros casais, para outras famílias. E devemos lembrar do apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, vocês já conhecem, não é? Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, não é? Você pode dizer aí para o seu irmão, Cristo vive em mim? Não pergunta para ele, vive mesmo? Não faz isso. A gente não julga os outros. Nós não julgamos os outros. Né, Maria de Fátima? Pensei que eu não ia falar nada hoje. Né? Pode ser que eu esteja discutindo, pode ser, né? Talvez é hipotético. Pode ser que eu esteja discutindo com ela, né? Conversando, discutir é complicado, né? Conversando assim mais calorosamente. Né? Será que eu posso, às vezes eu posso falar assim, você sabe que Cristo vive em mim, como é que você pode falar uma coisa dessa? Aí ela vai falar, vive mesmo, né? Então é nesse sentido, né? Então nós temos que viver Cristo nas nossas vidas, a cruz e a ressurreição. Então hoje nós olhamos mais uma vez para a cruz, para a ressurreição de Cristo, e que nós, você e eu, possamos entender, né, essas duas verdades na nossa vida, a cruz e a ressurreição. Discernindo, isso é discernir o corpo do Senhor, discernir o corpo de Cristo. Então que a sua família, que a minha família, continue a ser o reflexo, não é, da graça de Deus
através das nossas atitudes. Continuemos experimentando essa transformação a cada dia. Então, amados irmãos, que Deus vos abençoe. Que Deus abençoe cada família aqui representada e que a cruz de Cristo e a sua ressurreição, que são representadas aqui na celebração da ceia, sejam o alicerce da nossa vida, o alicerce de todas as nossas relações familiares, e que Deus nos abençoe a cada dia. Não vamos cantar, mas podemos lembrar, não é? Que Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Por isso, diferente hoje é o meu coração. Se Jesus Cristo mudou o meu viver, as suas atitudes, o seu coração, os seus pensamentos são diferentes. Então eu convido todos os irmãos, né, que são batizados, estão em comunhão com a igreja, em comunhão, não é, com os irmãos, para estarem participando do pão e do cálice.